pessoal, todos bem? Para dar início agora à palestra de hoje, eu vou, como sempre, pegar o Vida Feliz aqui para descobrir hoje o que o Senhor trouxe para nós. Vamos lá, a mensagem de hoje é: usa a cortesia nos teus movimentos e ações, gerando simpatia e amizade. O que possas fazer, não delegues ao outrem. Porque alguém trabalha contigo, não te cabe o direito de sobrecarregá-lo, exigindo-lhe além de suas possibilidades. Mesmo os teus serviçais merecem a tua consideração e respeito. Cooperam contigo e são remunerados. Faze mais, torna-os teus amigos. Há pequenas e cansativas tarefas a eles afetas que podes executar sem te cansares, nem os modificar. Bom, e aqui está um convite para a gente vigiar, né? Eu convido agora a todos que desejarem fechar os olhos agora. E vamos agradecer ao nosso mestre, amigo, a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nessa manhã bonita, com esse momento de músicas tranquilas, que nos acalmaram, nos harmonizaram com a manhã de hoje, com a casa. E que todos tenhamos daqui, Senhor, as palavras que precisamos e que saiamos daqui fortalecidos para seguirmos nos teus passos. Que o Senhor nos acompanhe, nos abençoe a cada um, hoje e sempre. Assim seja. Bom dia, gente. É uma alegria enorme voltar aqui hoje. Eu sempre falo que me alegro quando venho aqui. O clima dessa casa é maravilhoso desde quando começou e eu tenho a honra de ter começado com ele. Lá longe, num banco, onde tinha um chiqueiro atrás, e a gente compartilhava um lanche e fazia alguns comentários do Evangelho. O Sr. Geraldo fazia esse trabalho e eu, graças a Deus, fui convidada para falar para ele. Sr. Geraldo, não tenho a menor experiência. Maria Célia, não precisa. É muito bonito quando as pessoas decidem amar como Jesus amou. O Sr. Geraldo decidiu e me convidou e me amou também. Porque eu nunca pensei que eu teria possibilidade de falar da beleza que é a doutrina espírita. O Sr. Geraldo era meu amigo, já sabia do meu encantamento. Quando eu debrucei sobre as questões da doutrina espírita, foi um encantamento imediato. E é esse encantamento que eu gostaria de trazer para vocês. O quanto ela é bela, o quanto nos conforta, o quanto nos ampara, o quanto nos ensina a amar. E vocês, trabalhadores queridos e frequentadores, nos ampararam como família recentemente nas orações pelo meu esposo e hoje ele está aqui assistindo. Então, eu agradeço muito que nós tivemos certamente uma moratória. E quem não quer a moratória daqueles que amam muito? Né? Somos ainda muito apegados e a gente quer caminhar acompanhado, né? Então, e hoje a leitura que foi proposta para nós foi essa: falsas alegações. É um texto eu que trouxe para vocês. Está em Lucas 8, 28. Agora eu preciso colocar óculos, gente. Faz parte, né? Na época do Sr. Geraldo não colocava óculos. Então está escrito em 8 e 28. E também está em Marcos 1 a 20. Ainda não vou começar a ler. Como sempre, vocês sabem que eu vou conversar bastante e depois a gente vai pegar o que é essencial, que a gente tem que aprender hoje, que é essa leitura. Por isso que eu trouxe de presente. Quem não tem um livro, pode chegar em casa e reflexionar de novo, tirar daí ilações que eu não trouxe, pensar quanta beleza eu poderia ter falado que não consegui e recordar as que a gente já puder ter refletido aqui hoje. É um texto que será refletido.
Você pode chegar em casa e até anotar o que você achou mais interessante. Não gostou? Deixa na gaveta. Sempre vai ter um lá para achar isso um dia, talvez, e ler. E se não ler, nós fizemos a nossa parte, que é tentar levar isso. No capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto muito bonito que chama Missão dos Espíritas. E lá fala, ide e divulgai. Então, dentro da nossa missão de espíritas, todos nós aqui que somos espíritas ou gostamos muito da doutrina, já temos essa missão de divulgá-la. Então, levar um papelzinho é uma forma de divulgar. Essa história, essa frase tirada para análise por Chico Xavier, inspirado por Emmanuel, nas suas reuniões, onde ele refletia sobre isso e tirava as ilações e deixava escrita para nós, é um texto sobre um endemoniado, a palavra é essa que está no Evangelho, de Geraseno, ou Geraseno, eu não sei como é que pronuncia, mas na minha Bíblia está assim. Essa Gerasa ficava em frente ao mar da Galileia, era uma cidadezinha muito pequenininha, mas próximo dela havia grande criação de porcos. E apesar dos judeus não comerem carne de porco, àquele tempo, a invasão romana, eles tinham comércio dos porcos. Então, era uma carne interessante para o pessoal de Roma, que era uma grande quantidade. Então, havia criação de porcos, que a gente se questiona, como criar porcos? Eles não gostavam da carne de porco, a maioria considerava impura, né? Mas é por isso. E aí, nessa cidade, quando Jesus entrou, encaminhou-se para ele. Tem duas versões. Está aqui em Lucas 8, 28 e está em Marcos de 1 a 20. Em Marcos de 1 a 20 está mais claro. A leitura que eu fiz foi na tradução do Haroldo Dutra Dias. Nas duas traduções fala que o endemoniado, a pessoa que estava com muita obsessão, com muitos espíritos sobre ela, aproxima de Jesus. Eu imagino que tinha grande potencialidade de mediunidade, apesar das grandes dificuldades de acesso que ele estava de espíritos. Todos nós somos médiuns no Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito isso também. Mas, certamente, ele estava muito acompanhado e a leitura nos leva a crer que era por causa dos seus comportamentos anteriores. Não fala de outra encarnação, porque a essa época, no Evangelho de Jesus, não tinha esse termo tão claro dessa forma. Mas na tradução, na parte que está em Marcos, fala que ele se aproxima de Jesus com vontade de aproximar de Jesus e não com raiva. E no de Lucas, fala que Jesus se aproximou dele e ele ficou com raiva. Então, como a gente sabe que às vezes as traduções mudam, ele não ficou com raiva, mas ele teve essa resposta agressiva, né, para Jesus. Mas acontece que Jesus se impôs em termos de luz para ele, e os espíritos foram embora. Sobre os porcos. Nas duas leituras está, sobre os porcos. Então, eu quero deixar bem claro que eu sempre cito aonde está no Evangelho, que é importante a gente ir lá na fonte e conhecer. Mas é importante também vocês saberem que porcos não dão passividade. A gente estudou na doutrina espírita isso. Para ter um acoplamento mediúnico, nós precisamos da glândula pineal, que todos temos, mas de forma diferenciada, com alguns cristais a mais. O que acentua isso, a ciência já prova. Dr. Sérgio de Oliveira, lá na USP, estuda muito isso, estudava, já está aposentado, mas tem muito trabalho publicado na internet sobre esse assunto. E essa pineal é modificada pela genética e pela mão divina, permite dar a possibilidade de maior amplitude em algumas pessoas e uma amplitude imensa, igual no caso do Chico Xavier. E é a partir daí que há acoplamento. Então, não tem jeito de um espírito passar nos corpos dos porcos. Aí a história fala que esse senhor, os espíritos pediram a Jesus que se podiam, já eles não queriam largar de jeito nenhum o senhor, se eles podiam, então, apossar-se dos porcos. A palavra é essa, apossar-se dos porcos. Também não fala incorporação, não. E que Jesus permitiu. A história é essa. Jesus deve ter permitido, porque o que a gente crê é, se eles eram atrasados, revoltados, estavam usufruindo das energias animalizadas do Senhor, pode ser que eles pudessem conseguir algum tipo de energia com os porcos. Isso eu não sei, não é do meu domínio, não é do meu estudo. Mas eu posso lhes dizer que incorporados em porcos eles não foram. Mas eles espantaram, a história é que eles espantaram muitos porcos
e os porcos pularam num rio ou no mar, não sei, acho que pularam no mar. E, por conta disso, a população ficou revoltada, porque os donos dos porcos ficaram revoltados e pediram que Jesus se retirasse. Mas, quando eles voltaram para ver quem é que tinha autorizado e tirado aqueles demônios que eles chamavam, que na verdade não são demônios, são espíritos. Daimon é o termo que define espírito naquela língua. A quem tinha tido aquele poder, que aquele homem estava em grande sofrimento por muito longo tempo. E eles ficaram com medo de Jesus. E aí pedem que Jesus se retire. E Jesus se retira, ele já tinha feito o trabalho dele lá. Foi lá com certeza dar alívio àquela criatura que estava com tanta dificuldade. Aí, no texto, Jesus pergunta quem que é o nome dele. Alguém pergunta, não fala nem que é Jesus. Alguém que estava com Jesus pergunta como é que é o nome dele. Ele responde, meu nome é Legião. E na tradução do Haroldo, coloca lá que uma legião era uma porção de soldados com 6.000. Então, a gente tem que pensar, num dos evangelhos, 6.000. E no outro fala que eram 2.000 espíritos. Então, os dados não são tão precisos, mas o que interessa é a essência do Evangelho de Jesus, que sempre está lá. Jesus amando, amparando, confortando, mostrando a presença de espíritos, mostrando a necessidade da força espiritual que a pessoa tem. Então, essa frase foi tirada dessa história. Então, agora nós vamos fazer a análise do que nós viemos fazer aqui, que é analisar o texto. Quando ele olha para Jesus, ele se prostra, ele cai no chão, digamos assim, eu não sei se ajoelhado, não sei se deitado, ele se prostra. Prostrar pode ser que seja mais ajoelhado. E uma das vozes fala assim, que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Lucas 8:28. Então, dá para a gente imaginar que ele podia estar se sentindo atormentado, mas no meu modo de interpretar, provavelmente quem estava falando isso era uma das entidades, provavelmente, que estava ali. Mas, ainda assim, imagine que seja o homem, e nós vamos analisar como se fosse o homem falando, porque a gente também, muitas vezes, fala para Jesus, não tem nada que você está falando, Jesus, hoje eu estou de mal contigo, hoje eu não quero essa conversa de amar o próximo, hoje eu quero mesmo é que o fulano se dane, né? Muitas vezes a gente fica assim. Então, nós vamos analisar como o texto trouxe. O caso do espírito perturbado, que sentiu a aproximação de Jesus, recebendo-lhe a presença, com furiosas indagações, apresenta muitos aspectos dignos de estudo. Então, o texto já fala que é o espírito perturbado que estava falando. A circunstância de suplicar ao Divino Mestre que não o atormentasse requer muita atenção por parte dos discípulos sinceros. Quem poderá supor que o Cristo, capaz de infligir tormentos a quem quer que seja? Então, a gente pensa, Jesus nunca, em situação nenhuma, incomoda as pessoas, a gente lê nos evangelhos. Às vezes, ele é até firme, quando ele é muitas vezes instigado pelos seus inimigos. E sempre, quando responde com sabedoria e com ensinamentos para nós que estávamos assistindo e estamos estudando os seus ensinamentos. Então, e no caso, trata-se de uma entidade ignorante e perversa, que nos íntimos desvarios, muito já padecia por si mesma. Então, a entidade padecia e certamente o homem também padecia. A gente pode interpretar as duas coisas. Que você imagine uma pessoa que tem que ter energia vital para sustentar tantos espíritos perdidos. Porque os espíritos, eles têm que tomar seu rumo no mundo espiritual. Enquanto estão por aqui, eles ficam sugando energia de um e de outro. Aquele que estiver à mercê, sintonizado com eles. Então, esse senhor que já estava com essas entidades por tanto e longo tempo, imagina o cansaço físico e mental dele, né? Então, nos seus íntimos desvarios, isso seria assim, nas suas íntimas alucinações, porque como haviam várias mentes ali falar dentro da mente, ora ele tinha ideia, ora tinha outra diversa, ora tinha outra, ora tinha outra, ora tinha outra. E na descrição que tem no Evangelho como ele estava, ele não usava a túnica, que era como se fosse uma camiseta por baixo da roupa. Na verdade, era um camisolão por baixo, depois de uma outra roupa. E que a maioria das vezes ele estava nu ou quase nu, e que ele dormia nos sepulcros. Ele era um mendigo, na verdade, ele era um lunático na rua, que não tinha nem a comiseração de ser mendigo, porque ele não tinha a capa da mendicância que tinha do Império Romano, né?
A vizinhança do mestre, contudo, então Jesus se aproxima dele. É para isso que Jesus veio, né? É para mostrar para nós que por mais que a nossa alma e o nosso espírito possa estar se sentindo tão abandonado como estava esse Senhor, que Jesus vem até nós. E que a gente tem que receber, tem que ouvir e aproveitar, porque é um momento de muita alegria. A vizinhança do mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. Então, aqui fala que a presença de Jesus fez com que ele, aquela mente que estava ali para vários usufruírem daquela mente, pensando um pensamento, um agora, outro deslocado daí a pouco, outro totalmente diferenciado daí a pouco, naquele momento que Jesus chega, ele se aposta dele mesmo, e aí ele vê as dificuldades do seu passado, né? Então, Jesus é uma luz plena, tanta luz, que quando se aproxima, ele não clareia só o espaço luminar do lugar, ele clareia os nossos espíritos, nossas mentes. Clareou e equilibrou a mente do sofredor, para que ele percebesse aonde começava o seu tormento, onde tinha começado a origem daquilo ali. Mas isso causa sofrimento. Se eu for fazer meu exame de reforma íntima, como a doutrina espírita faz, ou de consciência, como a religião que me ensinou o Evangelho de Jesus, fala, a gente sente dor, porque a gente não quer errar, a gente quer ser um filhinho bonito de Deus, a gente quer ser um irmãozinho de Jesus sem pecado, mas pecado no sentido de erros, mas todos nós temos o nosso lado de evolução, ainda primitivo, ainda ligado às coisas terrenas, às coisas da matéria, e não temos que nos envergonhar disso, temos que enfrentar. E enfrentar não é falar assim, não tem isso mais, não, é tentar não fazer aquela coisa que nos atrasa nos momentos que somos tentados a ela. E a tentação nem sempre é uma coisa ruim. Chico Xavier falava que tentação é quando a gente está correndo muito forte e rápido de um cachorro, mais doido que ele nos alcance. Ou de uma fera. Porque você quer correr, mas você tem aquela sensação de vontade de querer. Aí começa a nossa reforma, quando eu faço o livre-arbítrio, que é a minha decisão de não farei isso mais. Então, eu estou tentada a pegar o WhatsApp, fazer a fofoca mais quente da semana, da fulana que eu sabia, ou do fulano. Eu vou passar uma mensagem, pelo menos para essa, que essa não vai espalhar para os outros. Você está espalhando, não faça isso. Ore para aquele que está passando dificuldade. E todas as pessoas têm tentações de diversas formas. A tentação da fofoca, quase todos temos, então eu estou pegando ela como exemplo. A tentação da inveja também. As pessoas às vezes invejam as outras e desejam mal para as outras. Rossando Clint é um palestrante espírita que fala que a gente deveria pegar a inveja e transformar em cobiça. Apesar da cobiça ser muito criticada e não ser uma grande coisa, mas ela é melhor que a inveja. E a cobiça faz com que a gente trabalhe as próprias potencialidades para ter igual. O invejoso quer destruir o que o outro tem, ou não quer que o outro tenha, de forma nenhuma. E o que cobiça não, ele quer ter para ele. Então, já está melhor, pelo menos não está prejudicando o próximo. Porque a gente tem que ter alternativas de conserto das nossas dificuldades, porque elas existem. E não adianta assim, não sinto mais inveja de ninguém. Deus ajude que você não sinta, mas se você raciocinar, gente, o que eu estou sentindo dessa pessoa? Por que eu estou pensando mal dela? Por que eu estou vendo? Aí a gente começa a perceber, por que eu estou com vontade de comentar isso? Não tem necessidade de comentar isso. Vai ter necessidade? Tem aquela lição das 3 peneiras, né? Você tem que passar pelas 3 peneiras que você vai comentar. Se não passar pelas 3, não serve. Mas se passar da primeira, já está bom. Se você pensar assim, isso vai ser útil para quem eu vou falar? Se não for, então não temos que falar se é do próximo, né? Continuando aí. A vizinhança do mestre, contudo, trazia-lhe claridade suficiente para contemplar o martírio da própria consciência, atolada num pântano de crimes e defecções tenebrosas. A luz cativava-lhe as trevas interiores e revelava-lhe a nudez dolorosa e digna de comiseração. Comiseração seria digna de piedade. Então, diante de Jesus, Jesus não mostrou essas diferenças para os outros. Emmanuel está trazendo para nós isso. Lá no texto não está falando que Jesus fez isso.
Mas diante de Jesus, ele se sentiu assim, daí porque ele respondeu, né, que eu tenho contigo, Jesus, que não, pelo amor de Deus, não mexe nisso que está doendo muito, mais ou menos assim. Só que Jesus sabia que tinha que mexer. É quando nós sofremos muito, e eu falo assim, Jesus, afasta de mim esse cálice. Não, não afasta não. Beba esse cálice da forma correta, enfrente a situação, porque ela é necessária. Deus nos ama de modo infinito, de infinitas graças e misericórdia, de infinita bondade, de infinito amor. Não nos quer sofrer, só nos quer felizes, mas nós temos que construir nossa felicidade. Então, a construção dela começa com a minha derrubada das coisas que me impedem de ser feliz. E as nossas dificuldades espirituais nos impedem de ser felizes, porque o invejoso sofre. Quem não tem inveja é sereno, curte o sucesso material do outro, curte o sucesso espiritual do outro, curte o sucesso intelectual do outro, e fala assim, que bom que fulano está assim, e é feliz. Agora o invejoso fica assim, não, tinha que ser eu que estava lá, por que a fulana está lá? Por que escolheram ela? Por que isso? Por que aquilo? É um sofrimento. Todos os defeitos morais nos trazem sofrimento. Se eu quiser ter muita beleza física, imagina o sofrimento. Aí, se eu quiser ter a perfeição, muito mais sofrimento ainda. E as pessoas sofrem muito disso. Por quê? Mas por que as pessoas sofrem disso? Porque todos queremos ser amados. E as pessoas acham que os mais belos vão ser mais amados, que os mais ricos vão ser mais amados. Por isso eu fico em grande sofrimento. Mas a gente tem que, na verdade, desenvolver a nossa capacidade de amor. Por nós mesmos, pelo nosso próximo, pelo nosso vizinho, pelo nosso país, pelo mundo, por todos, sem barreiras e sem preconceitos. Mesmo aqueles que estão fazendo mal, amar no sentido de orar por eles, para que não façam mais. Porque vão estar lá atrás, quando caírem em si, terão esse sofrimento desse endemoniado de Irazeno. Continuando. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades. Agora é um outro posicionamento, um outro paralelo que Emmanuel vai fazer. Ele vai fazer assim que, assim como tem o sofrimento esse que foi abordado por Jesus, que a luz invadiu nele, algumas pessoas temem a análise do Evangelho de Jesus e as correntes religiosas, as pessoas que estão a cultuar a divindade, porque se sentem incomodadas também, se incomodam. Vai falar disso. O quadro é muito significativo para quantos fogem das verdades religiosas da vida, caracterizando-lhe o conteúdo a conta de amargo elixir de angústia e sofrimento. Então, eles pensam que as religiões, a volta a Deus, a espiritualização, a espiritualidade, é um amargo elixir. Elixir é um chá antigo, amargo pra caramba, de angústia e sofrimento. Esses espíritos indiferentes e gozadores no sentido de usufruir da vida, querem o máximo de felicidade para essas pessoas, são os gozos materiais. Então, elas estão realmente a tentar o máximo e usufruir o máximo disso. Costumam afirmar que os serviços da fé alagam o caminho de lágrimas, enevoando o coração. E eu já ouvi de alguém falar assim, não, quem busca muito esse negócio de rezar a Deus, buscar a Deus, arruma sofrimento. Eu vejo todo mundo arrumar sofrimento. Na verdade, a pessoa buscou porque já estava em grande sofrimento, do meu modo de entender, e achou o consolo. Mas como ele está vendo a pessoa em grande sofrimento lá, ele fala, não, vou lá não, porque lá que está o sofrimento. A pessoa está a correr do sofrimento sem pensar que está em busca dele. Porque existe dentro de nós a grande necessidade da completude com Deus. E a completude com Deus é o amor. Não é esse amor de um para o outro no sentido romântico, nem de uma amizade próxima, mas um amor generalizado. O amor, ele tem várias nuances. Mas é, sobretudo, o amor fraterno em relação a todos, ou uma grande quantidade de pessoas, é que vai fazer a felicidade maior ainda. Se um casal que vive para si mesmo é feliz, e pode ser, mais feliz será ainda aquele que cuida de várias pessoas, de várias coisas, com amor. Porque às vezes as pessoas vivem em casal sem amor, e às vezes cuidam de outras pessoas também sem ele.
Mas então eu não vou começar a fazer nada não, porque eu não tenho um amor muito no meu coração ainda, um sentimento que não está muito dentro de mim. Se você quiser, vai ter. Jesus não capacita, não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. E nós todos fomos escolhidos para o amor, mas eu tenho que perceber essa escolha e aceitar, porque o livre-arbítrio e o respeito ao próximo é o que mais tem, que nós temos, que é desenvolver o respeito ao próximo, e o livre-arbítrio nós temos. E o respeito ao próximo é a coisa que os amigos espirituais, os espíritos mais têm por nós. Eles não nos atropelam, a decisão tem que ser nossa, eu tenho que querer. Se eu não quiser, não vai acontecer, porque é o meu livre-arbítrio, é a minha escolha. Então, eu preciso escolher realmente, não adianta eu vou assistir palestra todo domingo, vai ser ótimo, você vai renovar suas forças, renovar suas energias. Aqui dentro da Casa Espírita tem um exército enorme de amigos espirituais, nesse momento, recondicionando nossas energias físicas, por caridade, por amor, por misericórdia, reabastecendo as nossas energias. E acontece aqui nessa casa, em todas as casas que são sérias, em todas as religiões, não é só aqui. O reabastecer de energias não é privilégio de uma religião, é privilégio do contato com o divino. E nas casas de oração acontece isso, porque estão reunidos um maior número. Mas pode ser na sua casa também, se você tiver um contato divino de oração com Deus, o quanto mais vezes você tiver. E se você escolher um local da casa para fazer isso, ele estará mais fresquinho, porque a ciência já está mostrando, tem um delegado em São Paulo, que pesquisa a temperatura dos locais de oração, que é menor que o entorno. É muito interessante isso. Mas na casa da minha mãe ora muito, não é da nossa religião, mas ela ora demais. O quarto dela é o mais fresco, e lá é quente a beça, é Cataguases. Então é fácil a gente entender que lá está mais fresco, porque a gente está morrendo de calor, chega lá e é fresquinho. Mas, de qualquer forma, não é uma pesquisa ainda que tem muita gente pesquisando, portanto, precisa ainda ser referendada, mas, com certeza, se não for mais fresquinho, pelo menos vai ser mais gostoso de ficar, pela presença espiritual e de energias espirituais que lá estará. Porque entre nós habitam os espíritos perdidos que não estão direcionados ainda para o mundo espiritual porque querem. Quando decidem, são socorridos. Então, para fazer esse socorro, e aqui entre nós, há um grande número, um exército enorme de trabalhadores, que muitas vezes vêm à Terra todos os dias e outras vezes permanecem em alguns lugares por um período para um trabalho, e podem permanecer nas nossas casas. Continuando ainda. Tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos. Aí o interessante que nos coloca. Até aqui a gente estava falando dos outros. Aqui no texto, o Emmanuel chama para nós, né, que a gente, às vezes, pensa que a doutrina espírita pode trazer... Nossa, gente, só conta com história triste, já ouviu falar isso também. Mas é que a pessoa ainda não entendeu o objetivo da vida. Nós temos que ser alegres e felizes, mas numa terra de expiação e provas como a nossa, que estamos em processo de evolução, onde o mal é maior que o bem, haverá sofrimento. Então, histórias que vão nos amparar, nos orientar para bem caminhar, vão mostrar sofrimento, mas mostram muitas alegrias também. Mas como as pessoas elas querem continuar, e nós queremos isso, iludidos, só acontece coisa boa, né? A historinha da princesa que casou com o príncipe e tudo foram felizes para sempre, né? Essas histórias, a gente também gostaria que as histórias, talvez, do Espiritismo fossem assim, ou as histórias sérias fossem assim. Mas as histórias sérias não vão nos falar de um amor, não do príncipe e da princesa, mas de um amor profundo, que mesmo nas lutas é do amor divino. Mesmo nas lutas, nos processos de evolução, nós somos amparados por imenso amor de Deus. Imenso, que nos ampara e acolhe. E se você tiver dúvida, leia a série André Luiz, porque é para quem está começando e para quem está terminando. Ela tem ensinamentos toda vez que a gente lê. Mas no primeiro momento que você chega à doutrina, ou que você está na doutrina, ou está ainda meio ausente não estou sentindo muita ajuda de Deus em mim hoje, pega um livro para reler, que vai ser muito bom. Então, tais afirmativas, no entanto, denunciam-nos em maior ou menor escala,
são companheiros do irmão infeliz que acusava Jesus por ministro de tormentos. Então, esse espírito, ele se sentiu muito incomodado mesmo, com a presença e a luz de Jesus. Porque essa presença e luz de Jesus, primeiro fez para que ele olhasse tudo que ele tinha feito de ruim. É tão difícil olhar o que a gente fez de ruim, que muitas vezes a gente quer que a pessoa, quando você faz uma coisa que você realmente se arrepende, o que você gostaria de esquecer, nunca mais. Quando a gente recebe um espírito na reunião mediúnica, que ele está em socorro, que ele vê o que ele fez, porque às vezes ele está no processo de vingar do outro, e no processo da mediúnica, o doutrinador vai orientando ele para que ele veja, para que ele perceba que a pessoa fez o mal para ele, mas que ele antes tinha feito o mal também. Porque é assim. Aí os amigos espirituais que estão na reunião vão induzindo a ele ao retorno passado naquela situação e ele vê. E quando ele vê, ele chora tanto, ele sente tanta tristeza e tanto arrependimento, que ele fala assim, eu queria morrer. Porque a sensação de morrer é de novo fugir. É que a gente quer fugir do sofrimento, né? Ele acha que morrer vai esquecer tudo, porque essa é a ideia atávica que a gente tem na Terra, né? Que quando a gente morre, esquece tudo, acabou tudo. Felizmente, os amigos espirituais vão injetando nova energia nele, igual Jesus fez ali. Porque Jesus falou assim, vós podeis fazer como eu faço e muito mais. E a gente não tem que esperar sermos perfeitos. Jesus escolheu os apóstolos entre os homens normais, com defeitos, com dificuldades, para que nós víssemos ao longo do Evangelho de Jesus e ao longo da convivência com Jesus, o aperfeiçoamento deles, o caminho para o bem que eles tomam, os enfrentamentos com os defeitos e as dificuldades, para que fossem espelho para nós, para que a gente olhasse. Então, estudar o caminho do Pedro, o caminho do Tiago, o caminho da Madalena, todos os caminhos daqueles que divulgaram a doutrina de Jesus no começo, servem para a gente se inspirar. É claro que eles tinham grandes potencialidades, eles já estavam no caminho do bem como nós já estamos. Mas a gente tem que ter a força e o impulso de Jesus. Ah, mas Jesus não está na terra, está assim, está entre nós agora. Porque Jesus é luz infinita, expande, pode estar em quantos lugares ele deseja do universo. É que a gente tem uma mente muito pequenininha, imagina que a Terra é muito pequenininha, que a Terra é só nossa, é grande, que só tem aqui para Jesus cuidar. Não, Jesus cuida de muitas coisas, não sei de quantas, mas cuida, Deus cuida de imensidão. É bom, às vezes, a gente ir na astronomia para entender a grandeza de Deus, para poder entender o quanto que esse Pai é poderoso e quanto que Ele é nosso Pai. Eurípides Barçanufo, quando foi montar uma escola infantil no seu lugar de escola, ele ouviu de Nossa Senhora, através dos amigos espirituais, um conselho, que era abrir um observatório astronômico, para que os alunos entendessem a grandeza de Deus pela criação de Deus através dos astros. E não há um menino que não se encante, ou a gente que não se encante de ver. As últimas informações, pelo menos que eu tive, sobre o grande telescópio que pesquisa o universo, que é o James Webb, eles fazem contagem por estimativa. O universo é tão grande, que eles fazem um quadrado, entre aspas, e ali calcula a quantidade, e daqueles que eles imaginam que é o tamanho do universo, eles têm mais ou menos uma quantidade, que está sempre aumentando. Mas a última é 300 trilhões de galáxias. 300 trilhões é 3 vezes 10 elevado a 12. E o que são galáxias? São túneis imensos de estrelas, de sistemas solares. A nossa galáxia, ela tem luz branca, a luz solar nossa é branca, ela é luz branca. Cada galáxia, então 300 bilhões de galáxias, vocês imaginem. Agora, cada galáxia dessa tem no mínimo 200 bilhões de sistemas solares, sistemas de estrelas com corpos não iluminados em volta. Em média, cada estrela tem 5 planetas, em média.
tudo média. Então, vocês imaginem essa imensidão no céu, tudo a girar, que nós também estamos girando. Agora nós estamos numa grande nave. É como se nós estivéssemos embarcados num grande navio. A Terra é um grande navio. Só que nós não estamos navegando sobre águas, mas sobre dentro do elixir divino, dentro da emanação de Deus, dentro das suas vibrações e da sua matéria, se Ele é que Ele tem matéria, da sua energia, vou falar melhor, dentro da energia divina. E mantendo isso tudo funcionando, criando novas estrelas extinguindo, mostrando para a gente na natureza que a lei de destruição é da vida, até as estrelas se extinguem, mas se extinguem com milhares de anos. E o brilho das estrelas que chegam até esse telescópio para ser avaliado, muitas já estão mortas, porque até chegar aqui, até onde chegaram que eles estão medindo, elas já tiveram milhares de séculos de existência e já fizeram o seu serviço. Só lhes resta a luz caminhando pelo universo para chegar até nós e impressionar os nossos corações e os nossos olhos, para que a gente tenha ideia do tamanho de Deus, do tamanho da divindade, do quanto Ele é capaz. Não faz sozinho. Está convocando e convoca todos os dias nós para o trabalho. Jesus nos convoca para o trabalho. Qualquer trabalho de amor. Qualquer trabalho de amor. E nos cria, desse Deus maravilhoso, nos cria para o equilíbrio que tem na natureza. Que tem equilíbrio. Mesmo diante dos transtornos que estão acontecendo na natureza, é um transtorno temporário com equilíbrio posterior. Quem lê e estuda os movimentos geológicos, as coisas que acontecem no universo, observa que por um período acontece, depois aquilo vai se equilibrar e se normalizar, e aí vai ficar um tempo assim equilibrado, e depois vai se desequilibrar e vai normalizar, mostrando que a vida é um contínuo. As leis divinas são belíssimas e são certas, diferente das leis humanas, que são leis temporárias de acordo com o tempo de quem está vivendo, de acordo com o tempo, pelo menos da maioria. E são leis que são reformadas, para melhor ou para pior, dependendo da sociedade do momento. A gente, até 1888, o Brasil podia um homem escravizar o outro pela cor da pele, até a morte. Tem pouquinho tempo, gente. E graças a Deus, isso agora nos cria até uma ideia de ojeriza na cabeça. Então, a lei humana ela tem que evoluir, tem que mudar para melhor. A gente tem que torcer para que seja assim. Mas a lei divina ela é única. Ela é ela e pronto. Ela está criada com perfeição. Então, a gente pode contar com ela. Por isso que a gente sabe que vai escurecer hoje, vai amanhecer amanhã, lei física. A gente sabe que se eu pegar isso aqui, isso vai cair, lei física da gravidade. Mas as leis morais são mais belas ainda. As leis morais estão na parte terceira do livro dos Espíritos, e eu estou falando delas, porque são elas, e o exercício delas, é que nos farão melhorar para não sermos igual o endemoniado de Gerazena, para que a gente possa ter equilíbrio, paz e sermos felizes. A primeira questão que fala dessas leis é a questão 614, vai falar da lei divina, e eu vou ler o texto, porque eu não decoro, vou ler um pedacinho. A lei de Deus é a única e necessária felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. E o homem só é infeliz porque dela afasta. Então, o homem só é infeliz porque dela afasta. E como é que a gente pode traduzir essa lei de Deus? Pelo que Jesus ensinou. O amor pelo próximo e a ideia e a crença e a certeza da imortalidade do ser. Morre o corpo. Então, Jesus, se você for resumir a doutrina dele toda, vai ser: ame o seu próximo e se ame, que é assim que você vai ser feliz. Tenha certeza, você não morre. Olha que mensagem maravilhosa. Não morre. Não existe morte. Nós seremos eternos. Então, se eu estou em sofrimento e sofro com inveja, eu tenho o dever de acabar com a inveja, porque eternamente não terei mais inveja.
Se eu tenho a cobiça, que também é defeito, menor ainda que a inveja, mas também eu vou dar um jeito de me contentar com o que tem aqui. Para que me interessa tanta coisa? As coisas que Deus criou são para todos nós. Por que eu preciso monopolizar para que eu seja feliz? E o que é mais difícil ainda que acontece nos nossos dias, as pessoas acham que serão felizes possuindo ou tendo muitas coisas. E a pessoa que está possuindo ou tendo essas muitas coisas não estão felizes, mas resolve mentir para as outras, expondo na rede social. Olha como sou feliz. Eles falam a tal da família margarina, né? Olha como sou feliz, como estou possuindo. E a pessoa que está vendo aquilo ali não tem, não. Eu só não sou feliz porque não tem aquilo ali. Mas não é assim que Deus ensina. Mas Deus ensinou só a doutrina espírita? Não. A lei de Deus está inscrita na consciência dos povos desde o início de nós nesse planeta, e tem muitos planetas de expiação e prova, não é só a Terra. Pensa milhares de corpos celestes, que eu informei vocês que a ciência fala, vocês imaginem que em expiação e prova deve ter muitos, como nós. E em gradação de evolução. Maria Célia, eu não consigo ver a Terra melhorando com o tamanho de coisas difíceis que estão acontecendo nela. É que você está achando que não tem ninguém cuidando. Você esquece que no mundo e no universo, Deus trabalha, mas não trabalha sozinho. E não tem ninguém distraído. É o processo. E estão trabalhando conosco para a transformação. E o nosso dever nessa transformação, para sermos felizes e mudarmos de planeta de expiação e provas para planeta de regeneração, onde o mal não vai graçar tanto, nós temos que nos regenerarmos. O que eu vou regenerar? Aquilo que degenerou. Energia sexual desequilibrada, onde eu fico vendo filmes que não deveriam, energias da fofoca. Eu tenho que me tornar um ser regenerado para alcançar a evolução. E eu terei que fazer isso a qualquer tempo da vida. A vida é eterna. E quando eu fizer, serei mais feliz, porque na lei de Deus, o império é o amor, e ninguém que ama vai querer ver as pessoas se exponem em livros, em filmes e livros, em situações de ridículo ou de ofensivas, né, ao afeto humano. E um padrão é assim: se eu não quero ver minha mãe ali, aquele filme é bom para minha mãe ver comigo, então se não é bom para ver com minha mãe, então não é bom. A gente é uma boa referência, porque a gente normalmente respeita muitas mães, né? Ou então aquela pessoa que você mais respeita. Minha mãe sentada aqui comigo, ia ver esse filme sem vergonha, assim, eu ia ficar envergonhada disso que é minha mãe, então eu posso ver. Agora, se não for assim, então vamos convidar Jesus. Será que Jesus ia gostar de assistir esse filme comigo? Porque Jesus está conosco o tempo inteiro. Precisamos nós estarmos com Ele. E eu quero deixar aqui, falando de novo, que a única lei necessária à felicidade humana é a lei divina. Não é isso? Que está na minha consciência. Se eu examinar com tranquilidade, eu vejo. E que o homem só é infeliz porque afasta dessa lei. Então, na hora que eu estiver me sentindo infeliz, eu falo assim: Senhor, porque todo mundo se sente. Eu estou aqui só, estudei o texto para trazer, mas estou no mesmo barquinho. Na hora que eu estiver muito infeliz, eu penso: Senhor, o que eu tenho que aprender com isso? Aonde que eu estou degenerado, que eu não estou aceitando essa sua conduta em mim? O que eu tenho que corrigir nessa situação? Por exemplo, presenciar a dor daquele que você mais ama. Você tem que aprender o quê? Desapego. Está apegado. É desapego. Porque se você tiver certeza e amar com segurança, você vai deixar ir. Ou você irá e deixará ficar. E saberá que na frente encontrará, porque é assim que acontece. Como encontrou numa encarnação, encontrará em outra, pela benesse divina, porque Deus só quer a nossa felicidade. E se eu estou muito feliz com meu filho, muito feliz com a minha mãe, muito feliz com meu esposo, e quero continuar junto, que eu deixe ir, que eu me deixe ir, para que eu consiga estar submetido ao amor geral divino, para que não seja um amor exclusivo, para que eu aprenda a amar a todos. Eu deixo para vocês um abraço fraterno, amoroso, cheio de gratidão, por todos aqueles que oram por meu esposo e por mim sempre, e que oram por todos, mas quando a gente recebe essas benesses, a gente fica muito agradecido. Eu não poderia subir nessa tribuna hoje sem lhes agradecer
as vezes que intercederam a Deus por nós e foram muito importantes para o meu aprendizado, muito importantes para o meu esposo. Muito obrigada mesmo pela oportunidade de estar aqui, matando as saudades e desejando que todo mundo possa mesmo, sempre que Jesus chegar, agradar da invasão dele em si e falar: chega, Jesus, eu estou caminhando, ainda tem aí uma coisa aqui para cá resolver, outra... mas se você já estiver corrigindo, não estará em situação de grande sofrimento. Um abraço para vocês, obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, nós vamos agradecer aqui a nossa amiga Maria Célia, que depois de um tempo está retornando para trazer suas ricas reflexões. Muito obrigada, tá? Que Deus continue abençoando, iluminando seus caminhos, fortalecendo, né? Todos nós, na verdade, né? E ainda mantendo essa conexão com essas energias que abundam nessa casa que nos acolhe, onde trazemos aqui as nossas aflições, mas também colhemos a renovação, fortalecemos a nossa fé em Deus, renovando as nossas energias, nos inspirando e agradecendo a Deus pelo dia de hoje, pela semana que se inicia, que é uma oportunidade de fazermos a diferença a cada sol que nos desperta cada manhã, ainda no corpo físico, para escrevermos uma página diferente no livro da nossa vida eterna. Que Ele possa abençoar a todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que Jesus e suas lições, o seu exemplo sejam a nossa inspiração de cada momento. Que todos que não puderam estar aqui conosco também possam usufruir dessas energias, dessas bênçãos que sentimos se derramando sobre nós. E que a nossa semana seja de crescimento, de reforma íntima, de renovação, de forças. E que o Senhor continue abençoando e iluminando os nossos passos. Que assim seja.